Isso. Então tem um desgaste. Bom, no dia que eu descobri, há uns 30 anos atrás, que a abelha detesta desorganização, eu disse, peraí, peguei, as colmeias hoje, foi boa essa daqui, né? Se vocês soubessem, as 36 páginas, letra miúda, frente e verso, do que o Langstroth deu 28 anos da vida dele para conceber uma colmeia Langstroth padrão, que as serrarias avagalharam, certo? É padrão de todo tipo, fundo mais curto, ele nem sabe o que é que eu preciso para ter um assoalho desse tamanho aqui, que é para ser o certo. Mas isso não cabe aqui não. Eu falo a tarde todo sobre comércio, se você quiser. E digo os porquês. A nossa região nós treinamos serrarias que faz padrão, porque eles entenderam o que é uma colmeia e para quê. Eu defendo isso, sabe? Nós botamos as serrarias da nossa região para fazer, mas a exigência que eu fiz, eles estavam endividados com o banco, porque os prefeitos da região prometeram que se eles fizessem carteira escolar, eles compravam tudo das serrarias locais. E não compraram. Eles fizeram empréstimo para melhorar as serrarias, né? Não compraram. E aí, como a gente tinha um plano de desenvolvimento da agricultura do Baixo Jaguaribe, que era a minha região, eu falei para o gerente do banco, bora botar o pessoal para produzir comércio. Dá certo tipo da água, agora eu quero só uma exigências, eles vão fazer um treinamento de apicultura. O que é que eu queria? E eles não podem nem dizer que não vão, porque era de graça. Eu treinei mais de 1000 pessoas na minha região de graça. Né? O que a gente cobrava era lata de leite em pó, né? E se distribuía com creche, com casa de idoso, com cabaré que estava em dificuldade. Certo. Então, lá era interessante, né, que tinha um dos donos. O que é que eu queria, pessoal? É porque aquela pessoa, se eu der uma colmeia dessa, ele faz a colmeia. Só que quando ele se apaixona por abelha e sabe para que é que ele está fazendo, ele entende. Aquele cara, ele diz, eu vou fabricar a melhor colmeia do mundo para a gente ter o melhor mel do mundo, a melhor apicultura do mundo. Ele deixa de ser um elo de uma cadeia produtiva e passa a ser um elo de uma cadeia de valores. Ele se nega a produzir porcaria. Entenderam? Então tinha um senhor que dizia assim, para que esse negócio todo lixadinho? A abelha faz mel em oco, faz mel... Eu digo, peraí. Ei, Xavier, traga ali o ralo da cozinha e o espelho do banheiro. Aí ele trouxe, eu cheguei, botei os dois, você vai passar o dia passando a língua. Só quer no ralo ou nesse espelho? Não, aí eu digo, não, é porque as abelhas vão renovar próprios, que é a barreira dela, todas essas partes dentro da colmeia. E com a língua, que é o órgão que ela transfere alimento, que alimenta larvas, que vai buscar recursos do campo. Então eu posso estar reduzindo a vida útil das minhas abelhas, porque as minhas colmeias não prestam. Porque a pessoa não quer amolar as lâminas da plaina. Porque às vezes nem precisa da lixa, se for tudo amolado. Então a gente treinou como treinou as costureiras, como nós treinamos o cara que faz as coisas em móveis, como nós treinamos. Bora. Quando eu vi isso, então, 10 quadros de cera nele. Cera completa. 5 e 5, igual ao outro. Leva um para cima do outro. Aí eu fico com abelhas, cera. Eu fico com abelhas e cera em cima. Não é um X de cera, abelha? Rapaz, essa desorganização, se a gente fizer na hora certa, em 22 dias em média, elas completam embaixo e em cima, para restabelecer a homeostase do enxame, cientificamente dizendo. Ela fecha. Aí você vai lá, levanta assoalho, tampa, lá a gente usa tampa interna, super tampa, tira de cima, não quero nem saber onde está a rainha. Se você achar, quem vai é a rainha. Se não achar, não ligue não. Agora, quando você tirar de cima, botar em cima do assoalho aqui, garanta que aqui fica um quadro com ovos e larvas. E aqui também. Porque quem ficar sem rainha tem condições de puxar outra. E aí o ninho mãe se leva para outra piada. Isso se chama X. E quem batizou foi o professor Peter Evan, da Universidade do Canadá, de um curso que a gente fez, um curso internacional de polinização, lá no apiário da gente, em Limoeiro. Gente dos 5 continentes,
estudantes de mestrado e doutorado do mundo. Foram 15 dias. E teve um dia que ele assistiu a gente fazer isso. E ele achou fantástico, ele como biólogo, um homem que tem uns 10 livros, quando você bota em pé, ele fica. Porque não é igual aquele livro que você bota, ele cai, para mim é anotação, o livro tem que ficar em pé, esse é um livro. Né? Então, ele conhecido no mundo, o cara é respeitado, uma pessoa com generosidade, já seus 70 e quase 80 anos. Ele disse, meus parabéns, eu estou vendo o primeiro método de divisão de enxame no mundo, que você não mexe na variabilidade genética das populações. Isso aqui ninguém altera. Tá certo? Ninguém altera. E isso, pessoal, dependendo da época que você faça, vocês vão ver isso aqui, ó. Vamos lá, isso aqui é a mesma coisa que eu disse a você. Aí pega, bota em cima. Vocês querem ver vídeo disso? Cara, você quem esteve lá sabe. Eu quero vocês perto de mim, só está protegido quem está mais perto. Não passe na frente das colmenas, não sabe? Olha onde é que está aquele corno. Tirando foto. Porque se eu tenho visto, eu tenho rebolado pedra nele, porque lá tem. Se a gente pegar uma briga, não falta munição, não. É isso aí, tem uma de seixo rolado aí embaixo, vocês não acreditam. Porque a gente tem isso quando você nota, que às vezes você perde o controle dos enxames que estavam na pessoa assim. Né? E quando começa pra gente dominar, velho, quem é Zé? Isso aconteceu lá. Aonde? Não acredito. Com uma sem ferroada, com uma coisa de orgulho. Mas não é para ter nenhuma, porque isso aí, primeiro você deixou uma carga de feromônio de defesa nas costas, e toda a vida elas vão bater em cima de você. E segundo, todas essas abelhas morreram. E você treinou a defensividade dela. Quanto mais errado a gente mexer, mais defensiva elas ficam. É como um cachorro insultar, né? Todo ele bota atrás do carro, quer ver para se insultar o Jorge, você vê uma coisa. Acho que agora vai ter um som. Botou 5 embaixo, trouxe de baixo para cima. Então eu fiquei com crias de abelhas, cera. Crias de abelhas, cera. Fez um X. Elas puxam de um lado e para o outro. Né? Quando elas completam, a gente vem. Eu não quero saber onde está a rainha. Se eu encontrar, melhor. Mas se eu não encontrar, isso eu mostrei como montar. Você dando espaço para as rainhas sempre. Rapaz, chega o ponto que os caras não sabem nem o que é que uma colmeia dessa tem 10 quadros. Por que não é 12, não é 12? Né? São 10, é uma evolução de rebanho. Mas caixa lá vendida em Casa Nova que é com 9. Pois é, olha, quando o Lambistock concebeu com 10, está o dobro do peso dela, quer dizer, o supra-sumo de uma rainha, ainda sobra um espaço com uma barrinha de mel e às vezes pólen no meio disso, pão de abelha. Ela começa nesse lado, vamos dizer assim. No 20º dia ela está pondo no último, não está? 20º é muita coisa, né? Porque ninguém entende isso. Uma de abelha está arrombando em mim. E aí eu fui vendo como é que ele fazia. O Zé Lascar começou a fazer todo o jeito. Né? Eu devo muito a ele. E tive a honra de, nessa visita para o pessoal, e ele e a professora Selma, né? Porque ele conheceu uma pessoa que um dia ganhou uma bicicleta numa rifa e trocou com colmeia para ele, com ele, para dar de presente a um caseiro dele, lá no município próximo de Canindé, seco. Né? E o Fernando visitar a gente com exportação de mel, né? No preposto de 2 milhões quadrados. Um dia depois, né? Vamos dizer, 6 dias já nasce, a gente já tinha claro. E eu posso montar uma divisão dela. Eu boto uma D em cima e subo a melgueira, né? Que estava nela já. A C ficou sem rainha, eu boto uma melgueira nela agora. E a A continuou com rainha, eu boto outra divisão nela. 22 dias depois, a D, eu tirei de cima, está sem rainha, continua lá com aquela melgueira. A B criou rainha, eu boto outra melgueira nela, porque eu não vou mais dividir. A C criou rainha, vai lá a terceira melgueira lá em cima. A E
100 rainhas, eu boto a 4 melgueiras, e a A continuou, eu boto a 30 melgueiras dela. Ou seja, A e 5 melgueiras de mel. Em 66 dias, foi o máximo que nós conseguimos. Mata. Você está só imitando o que elas já vão fazer. Concorda? É. E olha, 70% da produção acontece nos 3 meses seguintes a esse período, viu? Vocês também são. Cresce, 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 começa a passar enxame, não sei o quê, que elas estão se dividindo nas matas também. Né? Aí depois vem o período das colheitas maior de vocês, ou não é assim? Depois que elas crescem, primeiro na frente aqui começa a colheita, né? E pode ficar certo, se você fizer 3 melgueiras, 2 você colhe nesse período de força. A gente lá colhe uma melgueira do marmeleiro, às vezes 2, é mais raro, e junho, julho e agosto são 3 colheitas. Né? Eu não entendo como é que uma pessoa me diz que não dá para tirar 40 quilos de mel numa colmeia ano. Minha gente, são 4 melgueiras. É possível que a gente não tire uma melgueira de mel em cada colheita que a gente faça. Dá assim. 34 são 30 quilos. Às vezes você bota 3 melgueiras em cima, quando você chega está cheia, né? 2 melgueiras cheias. Aí as pessoas vão comprar colmeia, compram uma melgueira, você nem sabe o tamanho do prejuízo que você está tendo. Aí diz, colhi 8 vezes, porque quando tinha 2 quadros ele ia buscar. De uma vez. 2 quadros buscar. Não. Não vai não. Nem banda de forró, que é um negócio até fácil. Então aqui, nós começamos com 4 cheiros, não era com 3. 3 já foi o refinamento. Tá certo? Como é isso? Deixa eu botar aqui esquematicamente. Como aquelas que vocês viram, que eu disse que mandei preparar. Né? Aí você leva um ninho desse por 10 quadros de cera. Você leva 2 quadros para lá e traz 2 de cera para cá. Não bote os 2 de cera aqui, bote no meio da colmeia, viu? E junto, não é intercalado. Junto elas puxam mais rápido para restabelecer. Aí essa colmeia você leva para trás da outra, isso com bem fumaça, porque disseram um dia que os cheiros das colmeias são diferentes, as abelhas, se você misturar, briga se você não neutralizar o feromônio de defesa. Tem gente que acha que a fumaça é para deixar a abelha bêbada. A abelha fica meio bêbada e não vem. Você quer coisa mais chata do que um bebo chato? Você avisou a abelha bêbada chata, não aquecer o negócio. Né? Então, não, porque a abelha pensa que a mata está pegando fogo e que ela vai ter que viajar. Aí ela se enche de mel, porque é o combustível. Ela cheia de mel, não consegue se curvar para ferroar. Que conversa é essa? Quer dizer que as abelhas, quando estão magras nos verões, não ferroa, não é? Né? Ferroa do mesmo jeito das gordas, como eles querem chamar. Tudo dentro de abelha, pessoal, os controles são químicos. A melhor disciplina do mestrado que eu fiz foi a disciplina só de feromônio de abelha. Ninguém sabe quem é Maria José ali dentro, não. Não tem negócio de cadê fulana, já chegou para dormir. Não tem, são 80, 100 mil indivíduos. A comunicação são por feromônios, e tem muitos de pega, de ataque, né? De comunicação, de mamãe estar presente, que é a rainha, que elas ficam repassando essa organização. São aromas que nós não percebemos mais, né? Eu estava ali fora e a gente estava conversando sobre uma coisa foi o menino, como é, do mel, Lula do mel. A gente estava conversando, Lula falando da influência da Lula na maior ou menor defensividade das abelhas. E pasme, ele tem uma certa razão, sim. Mas aí quando tem sempre gente que reluta, rapaz, eu não estou chamando o rapaz de doido, não. Eu estou dizendo que o mundo, os grandes avanços foram por pessoas que foram ignoradas e muitas vezes chamadas de doidas. Eu adoro os doidos. Um doido, eles percebem as coisas diferentes da gente. Né? Os doidos. Mas não estou chamando o Lula, não. O Lula não acabou. Ele tem muita coisa legal para a gente escutar. Mas ele estava falando
E eu disse, rapaz, tem muita coisa que nós não percebemos como feromônios. Nós não temos a capacidade que elas têm de, em milhares de órgãos sensitivos na antena, captar cheiros. A abelha que lhe ataca é pelo mato cortado que você está cortando, é o cheiro do mato cortado, não é outra coisa. É a única vez que a gente tem uma dificuldade imensa de controlar os enxames é quando a gente faz os pequenos roços no apiário, deixando o mato no chão, mas não deixar ela encostar na colmeia, não fechar. Rapaz, é difícil dominar, e é o cheiro do mato cortado. E eu dizia lá fora que tem essas coisas que nós deixamos de entender, né? Professor, não faça essa brincadeira aqui, o senhor não engravidou. São defesas que tem. E eu dizia lá fora, né, que essas coisas que a gente não perde. Aí eu lembrei, né, de quem viu os cachorros negros uivando para o luar e viu o vão dos morcegos gritando muito no ar. Conhece a força guardada na mola dos temporais, escurecendo as estrelas dos homens dos generais. Ninguém é coisa nenhuma. Olha um tsunamizinho, terremoto. Né? Então, precisa engravidar. Para voltar assim a um estágio que o normal era você sentir ameaças, você sentir coisas que a gente vai perdendo, né? De tanta geração xilito é de lascar. Porque xilito já é negócio de cachorro. Né? Pode ficar certo, e tem gente que adora. Né? Tem gente que adora. Não dá. Não dá. Aliás, é muita coisa que estão colocando, é muita intolerância, né? Viu? Rapaz, a intolerância é muita coisa de alimentos. Né? Lá em casa a situação era meio difícil, né? Porque eu sou o 16º de uma família de 17, fui com um pedreiro e plantão doméstico, mas sempre no almoço a gente tinha duas opções. Era isso ou nada. E todo mundo só era intolerante ao nada. Nunca vi isso dizer, eu não posso. Graças a Deus as coisas melhoraram, os alimentos da e desenvolveu as sequelas que nós temos hoje. Né? Mas que é de lascar, é. É de lascar. Então, primeiro, leva os dois. Com a abelha e tudo. A fumaça neutraliza o feromônio de defesa. Elas não se agrupam. Então não é muita. É preciso ter cuidado. Ela fria, porque senão ela irrita. Ela branca. E a fumaça tem mais de 200 substâncias fenoladas. Então, tem algumas delas que podem ser cancerígenas. Então você que pega um favo aberto e empurra a fumaça para empurrar a abelha, nunca esqueça para onde esse seu alimento vai. Né? Eu costumo dizer para as pessoas que o nosso problema nunca foi entre a gente, os fiscais do mar, ou quem quer que seja, é entre a gente e ele. Né? Neutraliza a fumaça aqui e neutraliza a fumaça lá, quando você está lutando todo o tempo. E você vai levando, olhando, e a raia não vai, viu? Certo? Mais 2 quadros aqui da posição 3 e 4, os dois no meio, bota para a terceira colmeia, tira o 5, 6, leva para o centro. E essa colmeia, você olha e bota, leva essa terceira lá para o fim do seu apiário ali, e quando você bota, vem as campeiras, né? Eu tinha esse cheiro, o segundo, o terceiro me dá o quarto e quinto quadros, quarto e quinto quadros e as campeiras. A gente usava 4 cheiros, que a gente olhava para as abelhas, que tivesse mais frutos de campeira, e que levava para o fim do apiário e botava essa daí lá. Era o quarto cheiro. Ok? Pessoal, isso aqui, 6, para as pessoas que não equalizaram os seus apiários, tendo uma sequência lógica, eu estou querendo dizer o seguinte: eu preciso de alimento, é o quadro 1 e 2, não importa que ele seja o segundo e o terceiro, você tirou aqui, porque tem hora que tem 4 favos de mel nos ninhos,
Né? Quando eu falo 3 e 4, eu quero crias fechadas. Então essa abelha aqui eu não preciso tirar do terceiro e quarto. Eu tiro 2 quadros com crias fechadas, nascente e bote. A posição é didática. Ok? Na prática, você pega 2 favos de alimento, assegure que um tenha pão de abelha. Vocês sabem o que é pão de abelha? É algo mais rico que pólen, né? É enriquecido. Ali, né? Ali tem uma pré-digestão, né? A abelha capta, o balé vai para a espátula anterior, vem para a pata, até que bota na corbícula, chega, bota no alvéolo daquele, cabeça dela socando, mel, um pouquinho de geleia real, própolis que já tinha no alvéolo, mais outra bola, fica lá dentro, aquilo fica maturando, fica pré-digerido. Quando ela raspa, aquilo é um alimento mais rico que o próprio pólen que ela trouxe. É azedinho por causa da acidez que se forma por conta dessas misturas. Né? Por isso, quando você pega um pedaço de pau, a pessoa não é acostumada, acho que tinha uma abelha morta aqui. Não, é aquela pelotinha de própolis, de pólen que está lá dentro. Então, olha, alimento, 2 quadros com abelha e tudo, com cria fechada. No centro, 2 com cria aberta. Eu disse, mas se eu quiser botar 3, bote. Lembre-se que você está trazendo abelhas também daquela colmeia lá. Então, os 2, esses 4 quadros, se for nesse período, no instante elas completam. Isso não é problema. Um ou 2 quadros de um lado só de pólen. Como ele não sai, ele vira excêntrica, né? Aí é 2 cabos e segura. E segura, e a excêntrica fica querendo ir embora, né? É. Conhecimento é a senhora saber que o tomate é um fruto. Sabedoria é não utilizar o tomate numa salada de frutas, né? Não é assim? Já vai. Você vem só no fim. Como eu estou dizendo para vocês, ninguém faz nada errado, faz diferente. Não, mas eu tentei, foi feito pelo Sebrae lá. Eu gostaria de discutir com aquelas pessoas, porque tem algumas coisas que não batem. Mas vamos lá, fizer e der certo. Então, o que é? Nós vamos passar aqui para frente o seguinte, olha. A melhor época aqui de vocês, segundo os agricultores disseram, parece que fevereiro, março, abril, por aí, acontece esse crescimento dos enxames, é isso? Não, na minha região não. Pois é. Cada um de vocês detecta esse período. Como vocês detectam isso? Olha a entrada de pólen nas colmeias, olha o começo. Se vocês estão fazendo uma revisãozinha de 15, 15 dias, vocês detectam esse período tranquilo que vocês vão poder fazer. Né? Tá certo? Aí, a melhor época. A melhor época é conhecimento, né? Mas já é sabedoria. Porque você não faça no outro período não vai dar certo não. E não pense que se botar farelo de soja e garapa, você pode fazer em qualquer época do ano não. A abelha não digere soja. Presta atenção nisso. Hoje de noite eu vou dar uma cacetada nesse povo, porque não é possível. Rapaz, leia um pouquinho, estuda um pouquinho, você vai ver que a formação do trato da abelha não permite a digestão de farelo de milho, farelo de soja, ela não vai digerir. Ela pega, porque a abelha pega até pó de asfalto. Sabe? Ela pega goma nas casas de farinha, sai com as pelotas. Se rapadura desse para criar gente, só rapadura de farinha, cearense tinha 2 metros de altura. Porque cearense é louco por rapadura. Farinha, farinha, vixe, Maria, farinha. Eu conto uma história para dar a exata noção, né? Eu fui professor na área de alimentos também, e pedi para os alunos fazerem uma pesquisa na minha cidade de Moeiro, o consumo de rapadura na classe alta, velho, e você se surpreende com a quantidade.
Se for ela grande, você quebrar, você não come. Mas eu boto um vidrinho aqui com os taquinhos quebrados, você vê uma coisa. Como voa, bem ligeirinho, né? Porque ninguém quer quebrar, né? Mas comer, vamos com nós. Eu brinco, era um cearense, estava numa ilha, 10 anos, esperando um socorro, lá sai um mulheraço de dentro d'água, aquela roupa de mergulho. Aí chegou e disse, está com quanto tempo aqui? Ele disse, 10 anos. 10 anos que não toma uma cachaçinha, Aí lá abriu o cirurgia, tirou a bisnagazinha, tomou. E se fuma, ele fumava. 10 anos, abriu, aí o cigarro, o isqueiro. Ele disse, está com quanto tempo que você foi baixando aqui? Ele disse, homem, não diga que você tem uma rapadura aí não, que você não mas só ela não dá. Entenderam? Então, meus amigos, olha, deixou 2 ovos aqui, um Marcelo, outro Canoa. Essa aqui, todas são de ovos de operário. Elas começam a botar uma geleia real para as 2, 3 dias. No 4º dia, essa larva aqui, ela já expandiram e virou uma realeira. No 4º dia, elas mudam a composição dessa geleia real. Substâncias brancas e lacra, quando você olha, tem 10 vezes mais biopterina e 18 vezes mais ácido pantotênico. Lá na corporalato, um hormônio juvenil produz isso. E até o 6º dia, essa alimentação diferenciada faz essa rainha, essa princesa se desenvolver até o aparelho reprodutor dela, que é quem vai fazer. Meus amigos, um animal que tem a sofisticação de mudar um alimento para uma necessidade específica, vai se contentar com farelo de soja, mas vão se lascar. Não é não, minha gente. Me perdoe, mas não é. Não é. Você tem proteína e tem proteína, rapaz. Pólen tem proteínas de alto valor biológico. E pão de abelhas, que já vai pré-digerido. Hoje eu estava comprei ali um sabonete. Cadê aquele que estava na barraca ali, de Elizabeth? Comprei sabonete e outras coisinhas. Aí tinha uma pessoa perguntando sobre geleia real. Se não tinha sabonete, tem geleia real. Olha aí. Eu digo, não adianta não, porque a geleia que for para ele perde totalmente o valor. É um alimento tão rico que em 3 minutos, na luz do sol, não é no sol, é só na luz do sol, ele já perde o valor fantástico dela. Né? Então, aí eu perguntei, por que as abelhas, elas guardam pólen, né? Elas guardam néctar na forma de mel, né? Por que não guarda geleia real? Só faz o do dia, de dar na boquinha da criança. Só faz na hora que vai fechar aquela célula de rainha, que ela bota um pouco mais para aquela larva que vai se tornar uma pupa, comer aquele resto, aí ela fecha porque está no escuro, né? Por que ela só faz no dia? Como é que você vem me vender geleia real do supermercado misturado com mel, dizendo que é 0,0001% de geleia? Aí a caixa bonita, geleia real. Tá vendo? Claro. Caríssimo. Espera aí. Que valor tem ali? A gente quando tinha muita realeira que a gente tirava, nós estamos gravando isso, né? Lascar. Não, eu estou gravando para aprender. Eu vou apagar. 70 anos. E é linda aí. Não é não? É muito bonita, né? Tem 70 anos agora. Pois é. Minha contemporânea. Porque aí dá tempo. Tranquilo. E já está com a realeira. Sabe o que é aqui, olha? Sabe o que a gente faz em determinados anos? A gente passa em todas as colmeias colhendo os quadros que tem realeira. 40 quadros por dia. Na hora que você faz a divisão, no lugar de você deixar sem rainha, você bota o quadro com 3 realeiras para manter a diversidade. Qualquer um de vocês pode fazer a mesma coisa, aproveitar o que a natureza está me dando para ser mais eficiente, para a resposta chegar mais rápido para a gente. É uma divisãozinha de enxame da gente. Né? Isso aqui é para dividir tudinho. Ferro numerando tudo e vamos montar
os lugares todos que eles vão, né? E vão fazer as divisões e levar, né? E povoar. Certo? Olha, deixei ele aqui na minha mão. Não. Aí quer dizer que quando você divide, o suave é tudo amarrado, nada é. É na captura do pai, né? Não precisa disso não, aqui está claro. A outra, você está mexendo lá, quem vem é aquela que está olhando para você, né? Tem tudo isso que chama-se conforto animal. E nossa temperatura é de lascar, né? Para aqui e lá. Então, a gente estava experimentando comércio com sombrite e sem sombrite. 20 comércio, 10 você arma um sombrite, 10 como a gente sempre usou. Tipo, chega o verão, a sombra é só garrancho. Né? Não tem muita coisa. E o que a gente concluiu, vocês estão sabendo em primeira mão, nesses 10 apiários que nós montamos, com os 100, é que, por exemplo, beleza, o verão, o alimento que a abelha tem dura muito mais, porque como a insolação é menor, a necessidade de buscar água é menor, de gastar energia refrigerando, baixando a temperatura da colmeia, é menor. Então você acaba, as abelhas a gente nota que você domina muito mais fácil também, as que estão nesse. Agora, quando chegam as chuvas, as abelhas que estão embaixo de sombrite reagem bem mais lentamente do que as que estão na cobertura vegetal, como nós sempre usamos. Então, qual foi o próximo? Sim, chegamos a perder mais enxames das colmeias no sombrite no inverno do que além de ser mais lento o desenvolvimento, a puxada de cera, porque mais fresco e excedentemente fresco, porque o sombrite tem 50% na sombra, as abelhas demoram mais para ir para campo, porque dá para manter a temperatura dos 32 a 36 graus das larvas e ovos, né? Você já viu que de manhã você olha para um enxame que está na mata, ele é preto de abelha, cobertinho. Quando você vai lá 2 horas da tarde, você se vixe, olha os favos, você vê tudo. E naquela hora eles saem para ver refrigeração, né? Esse controle de temperatura delas. Quando você tem um sombrito, na época